No ano de 1760, a família Collins deixa Liverpool e navega para o Maine, na Nova Inglaterra, para expandir o império da família. Eles iniciam um negócio de pesca incrivelmente bem sucedido, que lhes permite fundar a cidade de Collinsport e construir uma grande propriedade, Collingwood. Mesmo com o crescimento de sua fortuna, a patriarca garante que seu filho, Barnabas Collins, seja criado com a prioridade de que sua família vem sempre em primeiro lugar. 15 anos depois, Barnabas se envolve com Angelique, uma das empregadas da família, e secretamente é uma bruxa. Quando ela exige seu amor, e não apenas seu corpo, Barnabas revela que não sente o mesmo por ela. Como vingança, Angelique lança um feitiço para matar os pais de Barnabas. Suspeitando que algo sombrio causou o acidente, Barnabas começa a investigar as artes das trevas enquanto inicia um relacionamento com Josette. Angelique, ao ouvir a declaração de amor entre eles, fica com ciúmes e usa sua magia novamente, fazendo Josette pular em um penhasco. Barnabas tenta salvá-la, mas não consegue a tempo. Em desespero, ele pula atrás dela, mas sobrevive à queda porque Angelique o amaldiçoou, transformando-o em um vampiro para que seu sofrimento nunca acabasse. Angelique reúne uma multidão furiosa e convence os moradores de que Barnabas é um monstro. Eles o capturam, trancam-no em um caixão e o enterram na floresta. Anos depois, em 1972, Victoria Winters está em um trem a caminho de Collinsport, após ver um anúncio da família Collins em busca de uma governanta. Victoria não é seu verdadeiro nome. Ela está fugindo de casa e escolhe o nome de um pôster no trem. Ao chegar na propriedade, é recebida por Willie, o zelador, que explica que a mansão, agora em péssimas condições, deveria ter uma centena de empregados, mas restam apenas ele e a Sra. Johnson. Elizabeth Collins, a matriarca da família, aparece e conversa em particular com Victoria para explicar o trabalho. Elizabeth menciona que apenas 7 pessoas vivem na casa, incluindo os empregados, e que há áreas na mansão que nem são mais usadas. Após uma troca de perguntas com um tom espirituoso, Elizabeth decide contratá-la. Durante o jantar, Victoria conhece o restante da família: Roger Collins, irmão de Elizabeth, e um preguiçoso, Caroline, filha adolescente de Elizabeth, em uma fase rebelde, David Collins, filho de Roger, que acredita ver o fantasma de sua mãe morta quando ele tinha 5 anos, e a doutora Julia Hoffman, uma psiquiatra contratada para ajudar David, mas que passa a maior parte do tempo bêbada. Victoria simpatiza com David e admite que também acredita em fantasmas, o que não agrada Elizabeth. Mais tarde, enquanto se prepara para dormir, Victoria vê o fantasma de Josette no corredor. Josette diz que ele está vindo, antes de desaparecer da mesma maneira que caiu do penhasco anos atrás. Na floresta, uma equipe de construção encontra o caixão de Barnabas enquanto escava para construir um McDonald's. Ao abri-lo, Barnabas, faminto após décadas, mata todos os trabalhadores e pede desculpas por sua fome antiga. Barnabas vai a pé até a mansão, confuso com a tecnologia moderna e as roupas, enquanto está coberto de sangue. Ele encontra Willie no jardim, hipnotiza-o para obter informações e exige que ele o limpe antes de entrar. Ao tentar se apresentar às crianças, Elizabeth o interrompe e exige uma conversa particular. Ela desconfia de sua identidade e descarta os mitos mágicos da família como contos de fadas. Barnabas prova sua história ao revelar uma sala secreta cheia de tesouros escondidos e promete restaurar a glória da família. Elizabeth aceita, mas impõe uma condição: ninguém pode saber que ele é um vampiro. No dia seguinte, durante o café da manhã, Elizabeth o apresenta como Barnabas III, um parente distante da Inglaterra. A família explica que o império pesqueiro dos Collins acabou e que agora a área pertence a Angel Bay Seafood. Victoria entra na sala e Barnabas não consegue evitar flertar com ela, pois ela parece muito com Josette. Na cidade, Angelique vive sob o nome Angie e é a poderosa fundadora da Angel Bay Seafood. Ao saber do incidente na floresta, ela verifica o local e encontra o caixão vazio. Rapidamente dirige-se a Collingwood, onde troca insultos com Elizabeth antes de falar em particular com Barnabas. Angelique o beija e revela que transformou Collinsport em sua Angel Bay para arruinar os Collins. Ela se engana de que os moradores a respeitam e esqueceram dos Barnabas. Depois que Angelique vai embora, Barnabas expressa suas preocupações a Elizabeth, que o incentiva a lutar pelo presente como fez no passado. Inspirado, Barnabas se dedica a trazer a glória de volta aos Collins. Vendendo parte do tesouro da sala secreta, Barnabas contrata dezenas de pessoas para renovar a mansão e reconstruir a empresa de pesca da família. Com a ajuda de um guarda-chuva, óculos escuros e um chapéu, ele consegue sair durante o dia sem ser queimado pelo sol, embora tenha dificuldades em encontrar um local confortável para dormir, o que o leva a pedir aos empregados que tragam seu antigo caixão. Quando a empresa começa a funcionar bem, Barnabas contrata pescadores ao hipnotizar os capitães que trabalhavam na Angelique, fazendo-os mudar de lado. Em seu tempo livre, ele continua aprendendo sobre tecnologia e passa o tempo com Victoria. Uma noite, após Roger vê-lo saindo da sala secreta com tesouros na mão, Barnabas é descoberto por Julia, que acha seu comportamento muito estranho e o convida para seu consultório. Julia o hipnotiza e consegue fazê-lo confessar seu segredo. Em seguida, ela o deixa e vai confrontar Elizabeth, gritando com ela por ter mantido o segredo de todos. Elizabeth a convence a não ir à polícia, argumentando que Julia deveria estar fascinada por Barnabas, e Julia admite que está, decidindo que quer estudá-lo mais de perto. Algum tempo depois, Barnabas pede conselho a Caroline sobre como conquistar mulheres modernas. Caroline diz que ele precisa abandonar sua atitude antiquada e passar um tempo com pessoas descoladas, o que o leva a participar de um círculo hippie, compartilhando histórias enquanto fuma na floresta. Depois que as mulheres no grupo explicam que elas querem amor e não dinheiro, Barnabas as mata para se alimentar. No dia seguinte, Julia começa a realizar transfusões
transfusões de sangue nele para tentar curar seu vampirismo. Quando Barnabás a elogia, Julia menciona o conceito de confidencialidade médico-paciente, e em seguida se ajoelha diante dele para agradá-lo. Enquanto isso, Victoria e Barnabás continuam se aproximando, compartilhando conversas sobre o sobrenatural. Angelique, por outro lado, está furiosa com o sucesso renovado da empresa dos Collins. Os membros do conselho da Angel Bay não entendem por que Angelique está tão incomodada, já que sua empresa ainda domina 95% das redes de pesca. Mas Angelique explica que é uma questão de orgulho e de continuar o que sua avó começou, a destruição da família Collins. Angelique marca uma reunião com Barnabás para oferecer a compra de sua empresa, mas ele recusa. Angelique o lembra de que só quer seu amor e o ameaça dizendo que matará Victoria se ele não corresponder aos seus sentimentos. Barnabás cede e faz amor com Angelique no escritório, destruindo boa parte do local no processo. Depois ele percebe que foi um erro e diz a Angelique que não pode ficar com ela, o que a leva a prometer destruí-lo. Barnabás continua vendo Julia para transfusões de sangue, enquanto Victoria começa a ter sonhos com a época em que viu o fantasma de Josette quando era criança, o que fez seus pais a enviarem para um sanatório. Ao acordar de um desses sonhos, Victoria encontra o fantasma de Josette visitando-a novamente, pedindo sua ajuda antes de desaparecer. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Barnabás anuncia que deseja dar um baile para toda a cidade para lembrar a todos quem é a família dominante ali. Caroline explica que hoje em dia as pessoas organizam happenings e não bailes, e dá algumas dicas sobre festas modernas. Quando chega a noite do baile, ela descobre que Barnabás não estava brincando quando disse que conseguiria tudo que ela mencionasse. E agora Alice Cooper está tocando ao vivo na festa. Como não é fã da música, Barnabás sai para caminhar pela casa e encontra David cuidando do guarda-volumes no lugar do funcionário, porque seu pai pediu que ele assumisse o posto por um momento e não deixasse ninguém entrar. Barnabás manda David embora e escala a parede externa para espiar pela janela, encontrando Roger sendo íntimo da funcionária e roubando carteiras dos casacos dos convidados. Depois ele se encontra com Victoria na varanda, onde ela lhe diz que sabe sobre os sentimentos dele por ela. Victoria sente que pode contar qualquer coisa a Barnabás, como se o conhecesse há muito tempo, e confessa que sempre sentiu algo a puxando para Collingwood. Quando Barnabás tenta beijá-la, ela recua inconscientemente, pois é a primeira vez que alguém que ela ama a ama de volta, e começa a contar sua história. Victoria passou muitos anos no sanatório, tendo apenas os médicos e o fantasma de Josette como companhia, e foi submetida a dezenas de tratamentos dolorosos para corrigi-la, mas ela nunca desistiu, e um dia conseguiu escapar por uma janela. Enquanto procurava onde ir, Josette apontou para um anúncio de governanta no jornal, e Victoria soube o que precisava fazer. Ela se sente em casa em Collingwood, e também desenvolveu sentimentos por Barnabás, o que expressa finalmente ao beijá-lo. Isso é visto por Angelique, que acaba de chegar à festa e fica furiosa. No dia seguinte, Barnabás vai procurar Julia para intensificar os esforços de se tornar um humano e poder ficar com Victoria, apenas para encontrá-la transfundindo o sangue de vampiro dele para o seu próprio corpo. Julia nunca esteve interessada em torná-lo humano, ela queria apenas se tornar imortal. Como punição por quebrar a confiança da família, Barnabás a morde e a mata, sem perceber que seus caninos cresceram, e depois pede a Willie que leve o corpo ao mar e o descarte com um tijolo. Em seguida, Barnabás flagra Roger tentando acessar a sala secreta com o tesouro, e lhe dá uma escolha. Ele pode começar a ser um pai melhor para David, ou aceitar uma quantia de dinheiro e ir embora para nunca mais ser visto. Roger escolhe o dinheiro e abandona a propriedade, destruindo o coração de David. Quando o menino corre de volta para o seu quarto, quase é atingido pela bola de espelhos que Willie está desconectando do teto, mas Barnabás usa sua super velocidade para salvá-lo, acabando exposto ao sol, e começa a queimá-lo. Agora toda a família sabe o segredo de Barnabás, e David e Victoria fogem dele com nojo. Desesperado, Barnabás vai procurar Angelique, que se recusa a remover a maldição e o faz admitir que matou Julia. Ela então propõe que eles governem juntos o Império da Pesca como parceiros e amantes, ou ela o colocará de volta na caixa. Barnabás diz para ela ir para o inferno e tenta sair, mas os funcionários dela o esperam do outro lado da porta com o caixão, no qual Angelique o empurra. Após fechá-lo com correntes, eles o levam para o cemitério, mas antes Angelique usa um feitiço para explodir o prédio da empresa dos Collins. O caixão é abandonado em um mausoléu, mas logo é encontrado por David, que soube do perigo que Barnabás corria porque o fantasma de sua mãe lhe contou. Na cidade, as pessoas observam enquanto a polícia e os bombeiros lidam com o incêndio. Angelique aparece e reproduz uma gravação de Barnabás admitindo que matou Julia, usando-a para incitar a cidade contra os Collins. A multidão enfurecida, junto com os policiais e Angelique, chega a Collingwood logo após Barnabás. Ele está disposto a confessar, desde que deixem sua família em paz e levem Angelique com ele. O xerife tenta atirar em Barnabás, mas obviamente isso não funciona. Então ele morde Angelique, fazendo sua pele rachar e revela que ela também é um monstro. Enquanto o xerife manda as pessoas embora, Barnabás começa a lutar contra Angelique, com a ajuda da espingarda de Elizabeth e de Caroline, que revela ser um lobisomem. Infelizmente, eles não são páreo para os poderes de uma bruxa, especialmente quando Angelique enfeitiça a casa para atacar sua própria família. Durante a tortura, Angelique confessa que foi ela quem matou os pais de Barnabás, a mãe de David, e também enviou um lobisomem para morder Caroline em seu berço, pois sempre foi a maldição por trás da miséria da família.
David aparece e envia o fantasma de sua mãe contra Angelique, jogando-a pela sala e fazendo-a colidir com o lustre, que cai no chão e a mata. Enquanto a família foge de casa, agora em chamas, Barnabás se despede de Angelique, e a bruxa morre após arrancar seu coração do peito e entregá-lo a ele, mas ele se transforma em pó. Barnabás não consegue encontrar Victoria em lugar nenhum, e a mãe de David diz que ela está no penhasco. Enquanto a família assiste a casa desabar, Barnabás corre para impedir Victoria de pular, mas ela não o escuta. Ela é apenas uma humana que vive na luz, enquanto Barnabás viverá para sempre nas sombras. Então eles não podem ficar juntos. Esse pensamento deprimente faz Victoria pular, e como aconteceu décadas atrás, Barnabás salta atrás dela, mas dessa vez ele a morde para transformá-la em vampira antes que ela atinja o chão. Agora, com uma criatura imortal como ele, eles podem ficar juntos para sempre, e o casal compartilha um beijo. No fundo do oceano, o corpo de Julia abre os olhos, revelando que ela também se tornou uma vampira.